Boa noite. Boa noite. Câmara recebe a defesa de Temer na denúncia por corrupção. Os deputados vão decidir se autorizam o processo no Supremo. O presidente é acusado com base na conversa com o dono da JBS Friboi, mas alega não ter nada com a mala de R$500 milhão do ex-assessor Rocha Loures. Temer acena com uma compensação para centrais sindicais pela reforma trabalhista. O fim da contribuição obrigatória seria abrandado com uma fórmula de transição. A Justiça nega o pedido para libertar Palocci e Vacari, ex-tesoureiro do PT. E na decisão, o desembargador fala em esquema amazônico de corrupção. Policiais de São Paulo são presos por acobertar bingos clandestinos. O esquema de propinas em troca de proteção funcionava em várias cidades paulistas. Na Venezuela, dezenas de manifestantes governistas invadem o parlamento e, armados de paus e bombas caseiras, deixam feridos deputados de oposição. O Jornal da Gazeta está no ar. Apontada pela polícia como a principal fornecedora de drogas para o chamado fluxo da Cracolândia, a favela do Moinho resiste de pé há pelo menos 4 gestões. Agora os moradores estão preocupados porque o prefeito João Dória afirmou que pretende retirar as famílias de lá. A favela do Moinho é uma das últimas que resistem na região central da cidade. Fica embaixo do viaduto Engenheiro Orlando Murgel e entre 2 linhas da CPTM. Hoje abriga cerca de 1.100 famílias que vivem no improviso. Apesar de algumas casas serem de alvenaria, aqui não há rede de esgoto e a água e a energia elétrica são clandestinas. A favela ficou marcada por 2 grandes incêndios em 2011 e 2012, que deixaram mortos e centenas de famílias desabrigadas. Agora, a Prefeitura de São Paulo quer, junto com o governo do estado, dar uma solução definitiva para o local. A favela do Moinho é apontada pela polícia como a principal fornecedora de drogas para a Cracolândia, que fica a cerca de 1 quilômetro daqui. Situação que teria elevado a prioridade da prefeitura em remover a comunidade e liberar o terreno. O policiamento para reprimir o tráfico foi intensificado. O objetivo é acabar com a rota que, segundo a polícia, vai da favela do Moinho direto para a região onde fica o chamado fluxo de usuários de drogas. Na semana passada, um jovem de 18 anos morreu depois de uma operação policial na favela. Segundo agentes da rota, o rapaz foi atingido depois de ter atirado na polícia e resistido à abordagem. A família nega e afirma que ele foi torturado e assassinado. Os policiais envolvidos foram afastados e o caso é investigado pela Corregedoria da PM. Alessandra mora aqui há 23 anos e diz que está cansada de ouvir promessas. Ela afirma que o problema se arrasta há mais de 4 gestões da prefeitura e nada foi feito. O terreno é particular. A área foi leiloada em 1999 para pagar dívidas de IPTU da empresa dona da área. Mas o negócio foi contestado na Justiça. Em 2008, os moradores conseguiram na Justiça Federal uma tutela antecipada por uso capião, já que moram aqui há mais de 30 anos. Os moradores têm direito de permanecer na área até o fim do julgamento do processo, que seria que a gente não sabe quando vai ser julgado esse processo. A gente espera que a gestão venha conversar com a gente até que seja julgado o fim do processo. E no fim do processo a gente conversar com a gestão que estiver para ser acertado o que vai decidir com as famílias. Segundo a Prefeitura, o projeto para a construção de residências para os moradores da favela do Moinho ainda está em discussão. As obras devem ser feitas por meio de uma parceria público-privada que só deve avançar no ano que vem. O ex-ministro Antônio Palocci e ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, tiveram habeas corpus negados pelo Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre.
Preso desde abril de 2015, João Vacari Neto vai continuar no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Na semana passada, ele foi absolvido da pena de mais de 15 anos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, em um dos 5 processos nos quais foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Na ação em que foi absolvido, Vacari é acusado de ter intermediado para o PT o pagamento de mais de 4 milhões de reais em propina com a Petrobras. No habeas corpus negado pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, a defesa de Vacari pedia a revogação de um segundo mandado de prisão expedido contra ele. Gebran Neto negou a liminar ao afirmar que não há flagrante ilegalidade. Agora o pedido será analisado por todos os desembargadores da 8ª turma da Corte. Hoje, o desembargador João Pedro Gebran Neto também negou a liberdade a Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil nos governos Lula e Dilma. Palocci está preso em Curitiba desde setembro do ano passado e tenta fechar um acordo de delação premiada. Ele responde a 2 ações penais na Operação Lava Jato. Em uma delas, Palocci já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Moro entendeu que o ex-ministro negociou propinas com a Odebrecht, que assim conseguiu ser beneficiada em contratos com a Petrobras. Pela decisão, Palocci também não vai poder exercer funções públicas por 24 anos, o dobro da pena. Em outra ação, o ex-ministro responde ao lado do ex-presidente Lula pelo recebimento de propina paga pela Odebrecht por meio da suposta aquisição de um terreno que seria destinado à nova sede do Instituto Lula e do apartamento vizinho à cobertura onde mora Lula, em São Bernardo do Campo. A defesa de Palocci afirma que a prisão preventiva dele foi decretada como antecipação da pena e que não há risco à instrução criminal. Na decisão, Gebran Neto disse que, neste esquema amazônico de corrupção, diante do envolvimento de centenas de investigados e denunciados, certamente a quantidade de medidas cautelares restritivas de liberdade, em números absolutos, talvez impressione. Contudo, mostra-se bastante proporcional ao contexto investigado. O senador Roberto Rocha, do PSB, relator da indicação de Raquel Dodge na Comissão de Constituição e Justiça, diz que a subprocuradora-geral da República tem requisitos para comandar o Ministério Público Federal. O senador leu hoje na comissão o relatório que dá aval ao nome de Raquel Dodge. Ela foi indicada na semana passada pelo presidente Michel Temer para a Procuradoria-Geral da República no lugar de Rodrigo Janot. A sabatina na CCJ deve ocorrer na próxima quarta-feira. Se aprovada na comissão, Raquel Dodge terá a indicação votada no plenário do Senado. No relatório, o senador Roberto Rocha diz que Raquel Dodge tem experiência inquestionável para chefiar o Ministério Público Federal. O relator afirma ainda que ela tem amplo apoio da categoria dos procuradores da República. Dodge foi a segunda mais votada na lista tríplice apresentada a Temer. Como normalmente acontece nas indicações, os trabalhos pelo apoio dos senadores começaram com antecedência. Hoje, Raquel dedicou boa parte do dia a reuniões e a visita de gabinetes de parlamentares. O mandato de Rodrigo Janot termina no dia 18 de setembro. Se aprovada, caberá a ela dar continuidade ao comando das investigações contra políticos com foro privilegiado. Raquel era vista como opositora de Janot na disputa pela vaga, o que pode explicar o presidente não ter escolhido o primeiro mais votado da lista, o vice-procurador eleitoral, Nicolau Dino. Nos bastidores, ela teria declarado que vai manter a Lava Jato e pretende ampliar o número de procuradores responsáveis pela investigação. Advogado apresenta defesa de Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e diz que as acusações são baseadas em suposições. O parecer do relator deve ser lido na próxima segunda-feira na CCJ. O presidente teve mais um dia de conversas com deputados para tentar barrar a denúncia. A peça da defesa foi protocolada no começo da tarde na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pelo criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. O documento tem cerca de 100 páginas. Temer e seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures são acusados pelo Procurador-Geral da República de corrupção passiva. Para Janot, a mala com R$500 mil recebida por Loures da JBS Friboi era propina e tinha como destinatário final o presidente da República.
A estratégia do advogado é desqualificar a denúncia. Ele defende que não há provas, mas apenas suposições. O presidente da República não cometeu crime e eu lanço um desafio, respeitoso desafio aos acusadores, para que demonstrem, através de um único indício que seja, mais frágil que seja, de que o presidente da República teria solicitado algo, recebido algo ou favorecido alguém. Que a defesa está absolutamente consciente de que a acusação não se funda em prova e sequer se funda em indício. A peça acusatória, com todo respeito ao procurador-geral, a quem eu admiro e sou amigo, é uma peça de ficção. Na CCJ, a matéria será relatada pelo deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro. A indicação dele não foi bem recebida no Palácio do Planalto. Sveiter é novo no partido de Temer e é tido como um deputado imprevisível. Advogado e ex-presidente da OAB Rio, o parlamentar está no segundo mandato. O nome dele também apareceu nas planilhas da Odebrecht, mas Sveiter não é alvo formal de inquérito na Lava Jato. Cabe a ele apresentar um parecer pela aceitação ou não da denúncia contra Temer. A leitura do documento deve acontecer na próxima segunda-feira, segundo o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco. Enquanto isso, do outro lado da esplanada, o presidente Michel Temer continua na corrida para tentar convencer os deputados a barrar a denúncia contra ele na Câmara. A agenda de encontros incluiu, em sua maioria, nomes que ainda não declararam apoio ao PMDBista. Independentemente do teor do relatório de Sérgio Sveiter, a matéria vai para votação no plenário. Isso poderia acontecer antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 18 de julho. Mas o presidente da CCJ disse que também há chances do assunto ser discutido apenas em agosto, depois do recesso, o que aliados de Temer tentam evitar. O presidente Michel Temer também é cobrado por deputados da base aliada. Um grupo de governistas defende a ida dele à Câmara para se defender pessoalmente assim que a matéria chegar ao plenário. A aposta dos deputados é que, se Temer admitisse que foi um erro ter recebido o empresário Joesley Batista fora da agenda oficial e tarde da noite, ele teria mais chances de convencer os indecisos. O presidente precisa de pelo menos 172 deputados para que a denúncia de Rodrigo Janot não avance. Mas a pressão contra os parlamentares também é grande por parte da opinião pública. No plenário, a votação será aberta e nominal, assim como no impeachment de Dilma Rousseff, o que explica o medo de alguns deputados em votar contra o prosseguimento das investigações, já que muitos pretendem se candidatar à reeleição no ano que vem. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a defesa do presidente Temer. A defesa que o advogado de Michel Temer, Antônio Cláudio Mariz, entregou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não traz novidades nas suas quase 100 folhas. O criminalista repisa argumentos que o próprio Temer, sob sua orientação, vem despejando a esmo sobre o noticiário. Em essência, Mariz alega que o áudio que o delator Joesley Batista gravou às escondidas é duvidoso e ilegal, mas ainda que fosse válido, não prova que Temer cometeu crime. A situação é espantosamente inusitada. No instante em que os órgãos de controle do Estado travam uma guerra contra a corrupção, o presidente da República desqualifica, por meio do seu advogado, o trabalho da Polícia Federal. Pior, o presidente faz isso porque a investigação policial escora a denúncia em que ele é acusado de corrupto, destinatário da propina de 500 mil que a JBS enfiou numa mala e entregou para o seu preposto Rodrigo Rocha Loures. Na coreografia que se desenrola em Brasília, a movimentação do advogado de Temer é o que menos interessa aos deputados. No momento, eles fazem uma análise do tipo custo-benefício. Os deputados perguntam aos seus botões: vale a pena manter Temer na presidência? Começa a se disseminar no legislativo a tese de que o bloco governista não perde por esperar, ao contrário, só ganha se Temer for substituído por Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Se prevalecer esse entendimento de que é possível mudar o status sem mexer no quo,
o fisiologismo deixa de ser uma arma útil para Temer. A munição dos cargos e das verbas troca de mãos. Boa noite. A Polícia Paulista fez uma operação para prender policiais civis e militares acusados de acobertar e oferecer proteção a bingos clandestinos. Esse esquema funcionava em 11 cidades do estado. 8 policiais militares e 4 civis tiveram prisão preventiva decretada. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na capital e em mais 11 cidades da região metropolitana e do litoral. Foram apreendidas mais de 600 máquinas de caça-níqueis e de videobingo em 55 locais, a maioria casas clandestinas de jogos de azar. A polícia também recolheu computadores e celulares, além de R$18 mil em dinheiro. 22 pessoas foram presas, entre elas 12 policiais, 8 militares, incluindo um coronel da reserva e 4 civis, entre eles um policial que trabalha na Corregedoria da Polícia Civil. Segundo a investigação, eles recebiam uma mesada para dar cobertura aos criminosos e avisar sobre eventuais operações de combate ao jogo ilegal. Os nomes não foram divulgados porque a investigação está sob sigilo. Quando tinham conhecimento de que alguma investigação estava sendo realizada, eles avisavam a esses parceiros particulares, os parceiros do crime. Eles recebiam aí uma retribuição financeira fixa para exercer esse acobertamento das atividades criminosas. A investigação, que envolveu também o Ministério Público Estadual, começou há cerca de um ano, a partir de informações de um delator. Ela durou aproximadamente aí 10 a 12 meses. Ela surge através de informações obtidas, inclusive através de uma delação. Ela evolui através com escutas telefônicas, não é? E hoje foi deflagrada apenas uma primeira etapa dessa operação, porque nós já identificamos conjuntamente várias organizações que atuam nesse ramo de atividade. Hoje nós atingimos apenas algumas delas, existem outras ainda sendo investigadas, então essa é apenas a primeira fase da operação. A operação de hoje aconteceu na mesma semana em que uma escuta telefônica, segundo reportagem da TV Globo, revelou que um policial do DENARC, o Departamento de Narcóticos do Estado, avisava traficantes sobre operações na Cracolândia. Ele também é investigado por desviar e revender drogas apreendidas pela polícia. Nós enxergamos nesse mal policial um bandido pior até do que o bandido normal que nós combatemos no dia a dia. Ele é alguém que recebe a confiança da população do Estado e trai essa confiança. Não vai ter um dia na Secretaria da Segurança Pública que a gente não vá combater esse tipo de conduta, esse tipo de desvio de conduta adequada do nosso policial. A Polícia Rodoviária Federal anunciou hoje que vai reduzir o policiamento nas estradas por falta de dinheiro. Numa nota, a corporação informou que vai diminuir o patrulhamento com carros e viaturas, vai suspender os resgates aéreos e vai fechar unidades pelo Brasil. As restrições devem afetar todas as atividades da Polícia Rodoviária em território nacional e entram em vigor já nesta quinta-feira. Segundo a PRF, os cortes de serviço foram adotados em consequência do contingenciamento de verbas imposto pelo governo federal para 2017. O Ministério da Justiça informou que não vai se manifestar sobre o tema. Ciclistas reclamam da falta de manutenção das ciclovias aqui em São Paulo. E na região do Bom Retiro, comerciantes pedem a retirada de uma das vias exclusivas de bicicletas. A bicicleta está desaparecendo das ruas de São Paulo. Pelo menos desse tipo aqui, a bicicleta pintada nas ciclovias. De muitas, a tinta sumiu e os tachões não existem mais. E quem pedala pelo centro encara buracos, sinalização precária e faixa de bicicleta que acaba no meio do caminho. Eles estão recapeando algumas ruas aqui do Bom Retiro mesmo, recapearam só a parte do tráfego dos carros mesmo, dos automóveis. A parte da faixa está toda esburacada.
O João usa a bicicleta como meio de transporte desde que chegou a São Paulo 10 anos atrás. Está bem acostumado com o treme-treme do caminho. São 14 quilômetros todo dia entre trabalho e casa, na região dos Jardins, Avenida Faria Lima e Pinheiros. Mas está piorando essa trepidação toda. Cada vez mais elas vão sofrendo a ação do tempo. Então hoje o que a gente sente é que, além de precisar expandir, a gente tem que também manter o que já está aí. Na Zona Leste, falta de manutenção e também iluminação. A ciclovia da Radial liga as estações Itaquera e Tatuapé do metrô. Ela foi inaugurada em 2008 e tem pouco mais de 12 quilômetros de extensão. Aqui é o trecho saindo do metrô Penha, sentido Vila Matilde. Trecho de escuridão total. Iluminação apagada, mato e capim aqui das árvores bastante alto também, prejudicando a visão dos ciclistas. A implantação das ciclovias foi uma marca da gestão passada, do petista Fernando Haddad. Ele quase dobrou a malha, chegando a 500 quilômetros de faixas exclusivas para as bicicletas. Esse processo recebeu muitas críticas e durante a campanha eleitoral, o atual prefeito, o tucano João Dória, prometeu rever essa política. Já são 6 meses de nova gestão e se acumulam as reclamações e os pedidos de alteração de ciclovia. A prefeitura diz que primeiro vai conversar com a comunidade para depois ver o que faz. A questão é quando. Não tem prazo para isso acontecer. Só que tem situação que não dá para esperar. Tem risco de causar acidente até para pedestre. Fato é que tem muita gente com pressa para resolver essa história. Um dos pedidos em análise é o dos lojistas na região do Bom Retiro. Na Rua Silva Pinto, a ciclovia tomou o lugar de estacionamento de veículos. Lojas fecharam, segundo alguns comerciantes, porque os clientes não conseguem parar o carro, sem contar a dificuldade de descarregar a mercadoria. A prefeitura sugeriu aqui criar uma faixa de zona azul bem ao lado da ciclovia e liberar a outra parte. Os lojistas não concordam. Eles deram outra ideia, mudar o trajeto para quarteirões menos comerciais. Nós falamos para eles que é totalmente inviável, fica pior a emenda que o soneto. A nossa opinião piora, que mantenha assim, se for. A prefeitura diz que vai enviar equipes para vistoriar as ciclovias mostradas na reportagem. O Banco Central encontrou cerca de 350 milhões de reais nas contas de empresários e empresas ligadas ao esquema de corrupção no setor de transportes no Rio de Janeiro. A Justiça previa o bloqueio, de 520 milhões, que seria o total desviado. Hoje, em um desdobramento da operação, ponto final, a Polícia Federal no Rio cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 1 de condução coercitiva. Na última segunda-feira, 11 pessoas foram presas. Segundo a polícia, o ex-governador Sérgio Cabral estava por trás das fraudes. Alvo de condução coercitiva, o empresário Alexander Luiz de Queiroz Silva, sócio de uma consultoria de investimentos, foi levado para depor. A polícia apreendeu $9 mil em dinheiro, além de outros R$3 mil e computadores. A Polícia Federal identificou uma organização criminosa no setor de transportes do Rio. Entre os envolvidos já presos estão o empresário de ônibus Jacob Barata Filho, o presidente da FETranspor, Lelis Marcos Teixeira, e o ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, Rogério Onofre. O esquema de propina teve os detalhes revelados pelo doleiro Álvaro Novis em delação premiada. Era ele que coordenava o recolhimento do dinheiro nas garagens e gerenciava os pagamentos. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas de ônibus do Rio distribuíram R$500 milhões para políticos e agentes públicos. Quase metade teria sido paga a autoridades com foro privilegiado, cujos nomes não foram revelados. O ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, que está preso, foi apontado como chefe de mais esse esquema criminoso. De acordo com a investigação, ele recebeu a maior parte de R$122 milhões em propinas entre 2010 e 2016. Nós não conseguimos contato com a defesa do empresário Alexandre Luiz de Queiroz Silva para comentar o assunto. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e o deputado federal e presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva. Na pauta, alternativas para o fim da contribuição sindical obrigatória. A ideia de uma regra de transição foi debatida.
A contribuição sindical pode chegar a 70% do orçamento de alguns sindicatos. Atualmente, o pagamento é feito uma vez ao ano, por meio do desconto de um dia de salário do trabalhador. Pelo texto da reforma, a contribuição passa a ser facultativa. De manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da Força Sindical e deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade. No encontro, eles discutiram a criação da contribuição de negociação coletiva, que seria recebida pelo sindicato que atuar em negociações entre trabalhadores e patrões. Caso contrário, o sindicato não recebe. A medida provisória também garantiria a homologação da rescisão contratual pelos sindicatos dos trabalhadores e a participação dessas entidades na eleição de representantes dos trabalhadores nas empresas. Segundo a Força Sindical, na reunião com Temer, não foi definida uma regra de transição para a adoção da contribuição sindical optativa, mas a central disse que apoia a ideia. O jornal Folha de São Paulo diz que a regra deve ser criada com duração de 2 a 4 anos, evitando um grande impacto financeiro em curto prazo. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Sérgio Sveiter é deputado federal pelo PMDB do Rio. Ele é relator da denúncia contra Temer. Manchetes anunciam Sveiter como independente. Em 2014, Sveiter recebeu 1 milhão em doações de 3 empreiteiras investigadas na Lava Jato. Uma delas, a UTC de Ricardo Pessoa. Sveiter disse que esteve só uma vez com Ricardo Pessoa e que, ao ver Pessoa sendo preso, exclamou: "Caramba!". Na campanha de 2014, Sveiter declarou gastos de 5,7 milhões. Doou para si mesmo 3,7 milhões, 25% do seu patrimônio. Sveiter é abnegado cidadão. Gastou na campanha mais do que receberá em 8 anos ou 2 mandatos. Sveiter foi secretário dos governos de Garotinho, Rosinha e Cabral. Cabral está na cadeia. Garotinho esteve na cadeia e agora está solto. Ex-presidente da OAB Rio, Sérgio é irmão do desembargador Luiz, que, como ele, presidiu o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Todos eles são do Rio de Janeiro. Na segunda, no Rio, foi preso Jacó Barata, o rei dos ônibus, que pagava caixinha a Cabral e muita gente, 500 milhões. Garotinho diz que algumas dezenas de deputados estaduais recebiam caixinha. Imagine-se reis dos ônibus sendo investigados em outras capitais e legislativos, em Salvador, Bahia, por exemplo. O Rio revive tempos de guerra civil não declarada. A taxa de homicídios subiu 25%. A de mortos pela polícia, 80%. O Rio tem a polícia que mais mata e mais morre. Na terça, no Rio, Vanessa dos Santos, 10 anos, foi morta com um tiro na cabeça. O pedreiro Leandro conta: o tiro que matou sua filha foi disparado por um policial. Nesta quarta, em Belfort Roxo, uma estudante de 14 anos foi baleada nas costas, dentro da escola, em meio a tiroteio nas ruas. Na sexta, na Mangueira, Maria e Ana Conceição, mãe e filha com 76 e 42 anos, morreram baleadas. Em Duque de Caxias, Arthur foi baleado na região da coluna. Arthur ainda não tinha nascido, estava no ventre da mãe Claudineia dos Santos. Dizem que as instituições estão funcionando. Boa noite. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista Gaudêncio Torquato, consultor político de comunicação ligado ao presidente Temer. Essa última madrugada foi fria em todo o estado de São Paulo. Campos do Jordão, por exemplo, amanheceu marcando só 2,4 graus. Pois é, aqui na capital a mínima foi de 7 graus e a máxima não passou dos 19. Vamos ver em detalhes como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O destaque continua sendo a onda de frio que invadiu o país e derrubou as temperaturas no sul e aqui no sudeste, com risco até de geada na Serra da Mantiqueira. Essa massa afasta qualquer chance de chuva e mantém o tempo firme e ensolarado apesar do frio. Só a chance de chuva ainda nessa faixa norte por causa do tempo abafado e em toda a costa nordestina até ali o litoral capixaba e fluminense. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais?
Em Natal, máxima amanhã de 28 graus, mas com chuvas o dia todo. No Rio de Janeiro faz só 26 graus, com sol e chuviscos. Em Belo Horizonte, termômetro só entre 12 e 22 graus, mas com tempo firme. Assim como em Curitiba, onde as temperaturas vão ficar só entre 9 e 18 graus amanhã. Para São Paulo, o tempo não muda em relação a hoje e teremos mais um dia típico de inverno. Com isso, a previsão, como a gente vê no mapa, é de mais um dia de sol e poucas nuvens em todas as regiões. E olha o friozinho. Em Marília, amanhã, máxima de 22 graus. Em Presidente Prudente faz 23 e já em Votuporanga, mais quentinho por lá, 27 graus. Em Franca, esquenta em relação a hoje, mas não faz mais que 21 graus amanhã à tarde. E no litoral, teremos máxima em torno dos 24 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, os próximos dias prometem tempo firme, madrugadas geladas e temperaturas amenas à tarde. Nessa madrugada, teremos mínima de 9 e máxima amanhã à tarde de 20 graus por aqui. Aí na sexta-feira faz até 21 graus à tarde e no sábado a máxima pode chegar aos 22 graus com muito sol e céu azul. Na Venezuela, apoiadores do presidente Nicolás Maduro invadiram a Assembleia Nacional e deixaram alguns deputados feridos. Os manifestantes entraram no parlamento com pedaços de pau e rojões, depois do vice-presidente convocar protestos contra os deputados da oposição, que são maioria no Congresso. No ano passado, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, controlado pelo governo, anulou todas as decisões do parlamento e transferiu para a Justiça o poder de legislar. Essas medidas, revertidas pouco depois, foram o estopim da atual onda de protestos contra o governo Maduro. Hoje, o ator e ex-militar que sequestrou um helicóptero e atacou o prédio do Supremo na semana passada, publicou um vídeo na internet em que pede que o povo venezuelano continue em protesto contra o governo. Um dia depois de mais um teste de mísseis pela Coreia do Norte, os Estados Unidos e a Coreia do Sul fazem nova rodada de exercícios militares. Segundo um comunicado conjunto dos dois países, os exercícios têm como principal objetivo simular a contenção de atos desestabilizadores e ilícitos por parte da Coreia do Norte. O Conselho de Segurança da ONU deve fazer hoje uma nova reunião, solicitada pelos Estados Unidos, sobre as últimas ações militares do governo de Kim Jong-un. A ONU disse que o lançamento foi uma violação de resoluções do Conselho de Segurança e constitui uma escalada perigosa da situação. Aqui em São Paulo, os sebos do centro da cidade guardam outras histórias além das contadas nos livros. Não é raro encontrar entre as páginas objetos que deixam pistas sobre os seus antigos donos. Nas paredes forradas de livros antigos, raridades que a comerciante manuseia com todo cuidado. O livro usado ele é tido assim como uma classificação: livro usado, livro esgotado, livro raro, livro muito raro e livro muito, muito raro. Aqui é uma cartilha do Dom Pedro II, onde ele começou a escrever e a se alfabetizar, e também a correspondência entre a família imperial. Mas não foram os livros que nos trouxeram para o Sebo Calil, o mais antigo ainda em atividade em São Paulo. São outros tesouros escondidos. No meio de um acervo como esse, de mais de 300 mil livros antigos, não é raro que o leitor pegue uma das obras, passe a folheá-la e encontre no meio dela uma fotografia antiga ou um cartão postal como esse aqui, e veja que também é uma cena rara. A Catedral da Sé, no centro de São Paulo, sem torre, ainda em construção. Maristela tem uma pequena coleção desses achados. São muitas fotografias e postais. Este tem uma cena de um Zeppelin em uma praia do Rio de Janeiro. Já o pequeno cartão tem um desenho e assinatura de Tarsila do Amaral, e ela mesma quem fez a dedicatória. Há 20 anos, cuidando do Sebo Liberdade, Antônio reuniu um acervo de 200 mil livros. Ele também garimpa objetos perdidos nas páginas por leitores descuidados. Muitas notas antigas, cruzeiros, cruzados, mas há também lembranças de viagens, fotografias e cartinhas de amor. A gente sente aquilo que a pessoa guardou com carinho, entendeu? Uma história, entendeu? Nós trabalhamos com história, nós repassamos uma história. No
No sebo do Messias há um departamento que inspeciona todos os livros que chegam, e não são poucos, às vezes até 5.000 por semana. Mas nessa caixa está o pequeno tesouro aqui do sebo, que são fotografias, cartas e objetos muito raros, né? Isso é um envelope comum, se não fosse a data, 1969. Vem muitas fotografias, né? Exato, muitas fotografias. Essa aqui, Fernanda, realmente é uma obra de arte, porque é uma pintura à mão. Ou seja, isso não foi feito em série, isso foi feito unicamente dessa vez aqui, década de 20. São tantas raridades encontradas que o seu Messias, dono do sebo, vai lançar em breve uma plataforma digital para leiloar os tesouros. Raridades e mais raridades que chegam, né, contando histórias do passado, de outras nações, etc. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Depois do noticiário do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o consultor político Gaudêncio Torquato, ligado ao presidente Temer. Temos noite decisiva para Santos e Palmeiras, que iniciam a fase de mata-mata da Libertadores da América, né, Michele? Estela, boa noite. Os dois clubes começam hoje a disputa das oitavas de final da competição. O Santos enfrenta o Atlético Paranaense nesse momento em Curitiba e já o Palmeiras vai ao Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil, jogo que começa às 9h45. O Cuca fez mistério ontem sobre o time que entra em campo nessa noite, mas a expectativa do clube equatoriano é de público de cerca de 45.000 pessoas no estádio Monumental do Equador. Ontem à noite, o Palmeiras fez um trabalho de reconhecimento do gramado no estádio Monumental de Guayaquil, palco do jogo de daqui a pouco contra o Barcelona do Equador, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Os comandados de Cuca afirmam que jogam pela vitória, mas o empate fora de casa também é considerado um bom resultado. O Palmeiras, tanto jogando em casa como fora, sempre busca a vitória, né? Mas você tendo a possibilidade de decidir o segundo jogo em casa, você jogando o primeiro e saindo com empate não é um mau resultado. Sobre o adversário de daqui a pouco, o time brasileiro sabe o que vai encarar. E é um time que é técnico, né? E que tem jogadores rápidos na frente e sem sombra de dúvida, por jogar o primeiro jogo em casa, vão pressionar, vão tentar o gol de todas as formas e a gente tem que estar preparado para isso. Michele, infelizmente temos uma notícia aí ruim, né? Um desfalque no Palmeiras, o filho do Guerra sofreu um acidente, não é? O Guerra não vai jogar, o filho dele se afogou na piscina de casa durante uma festa que estava acontecendo de aniversário da esposa dele. Ele foi socorrido, teve os primeiros socorros feitos em casa. A equipe de bombeiros chegou após 10 minutos, ele está no Hospital Albert Einstein, que ainda não emitiu nenhum comunicado, mas parece que o estado dele, segundo o Palmeiras, é estável. Então, o Guerra está muito abalado, está vindo para o Brasil e o elenco do Palmeiras também está bastante abalado. Bom, Estela, e acontece nesse domingo a prova ciclística 9 de julho. As inscrições terminaram na segunda-feira, mas para você validar a sua inscrição, os boletos retirados devem ser pagos até esta sexta-feira, viu? Então isso é muito importante. E a Gazeta vai transmitir, né? Teremos transmissão ao vivo pelo site gazetesportiva.com e também flashes durante a programação da TV Gazeta. Com Michele Gianella também. E conforme adiantado ontem aqui no Jornal da Gazeta pela Michele Gianella, o São Paulo realmente fechou a contratação do técnico Dorival Júnior, que estava no Santos. Muito bem, Michele, deu um furo aqui, né? Aqui com exclusividade em primeira mão pelo Jornal da Gazeta. Dorival Júnior assinou o contrato com o São Paulo, 2 temporadas, fica no clube até o final de 2018. Ele assume os trabalhos apenas na semana que vem, porque ele tem um pequeno problema familiar para resolver. A esposa dele vai passar por uma cirurgia. No clássico de domingo contra o Santos, o Pintado é quem vai comandar os jogadores na partida disputada na Vila Belmiro.
Belmiro, o Dorival tem um histórico aí de salvar times do rebaixamento. Em 2014 e 2015 ele salvou justamente o Palmeiras e o Santos da zona da degola e se consolidou aí como um ajustador de times, né? O novo técnico tem a missão de tirar o São Paulo da 17ª posição no campeonato e quem sabe levar o time a um título. Bem difícil, mas só de tirar da zona de rebaixamento já tá bom. Já que desde 2012 o São Paulo não conquista nenhum campeonato importante. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada. Agora sim, uma boa noite para você. Boa noite a todos nós. Até amanhã. Com você, Gaberini. A Alemanha reforçou a segurança em Hamburgo antes da cúpula do G20 no fim de semana. Durante a madrugada, houve confronto entre a polícia alemã e manifestantes contra a reunião. A polícia usou canhões de água e bombas de gás para dispersar o grupo. As forças policiais preparam um esquema reforçado para conter protestos, com 20 mil policiais. Estão marcadas manifestações de mais de 100 mil pessoas nos próximos dias, antes do encontro entre as 20 nações mais ricas do mundo. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A Polícia Rodoviária Federal anunciou que vai diminuir o patrulhamento e fechar postos nas estradas. O orçamento da Polícia Rodoviária caiu este ano pela metade. No final de junho, a gente lembra, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes e reclamou de que não tem dinheiro bastante para transporte. Uma empresa estatal começou a pedir doações de computadores. É a empresa de planejamento energético, que a gente conhece pouco, mas é importante, que faz os planos de expansão da produção de energia no Brasil, em especial energia elétrica. Mais de metade do orçamento da empresa foi cortado este ano. São apenas alguns exemplos recentes de que a pindaíba do governo federal começa a ficar crítica. E a coisa mais grave. Hospitais federais têm atendido mais gente, porque muitas pessoas perderam o emprego, plano de saúde, porque estão desempregadas. Mas não tem verba para atender essa procura extra. A receita do governo cai, as despesas não caem o suficiente. Algumas, na verdade, crescem mais. A despesa da Previdência cresceu mais de 7% este ano, além da inflação. Muito mais grave, o gasto com salários e aposentadorias do funcionalismo cresceu quase 12%. Mas, desconsideradas essas despesas, o resto do gasto do governo federal caiu 15%. O gasto em obras ainda mais, caiu 50%. Chegamos ao limite de cortes. Para cortar mais, o governo vai suspender ou piorar serviços. Para remendar a situação, o governo está planejando algum aumento de imposto, como o da gasolina, a gente já falou aqui. Ou voltar a cobrar logo contribuições de certos setores empresariais para o INSS, que passaram a pagar menos no governo Dilma Rousseff. Mas esses remendos não vão bastar. É preciso conter o aumento do gasto obrigatório em previdência e com funcionalismo. É preciso que o país volte a crescer logo, sem o que não haverá mais receita de imposto. E vai ser preciso aumentar em muito imposto novo, de preferência dos mais ricos, pois chegamos a um buraco muito fundo. A gente corre o risco de enfrentar problemas como os do governo do Rio. Enquanto isso, a maioria do governo e do Congresso se dedica a discutir como vai fugir da polícia. Boa noite. A Justiça arquivou o pedido de investigação envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, relacionado à delação do empresário Emílio Odebrecht. O arquivamento se refere ao desmembramento da lista do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Segundo o despacho assinado hoje, o Estado perdeu o direito de punir a FHC porque o fato relatado é muito antigo. Segundo a defesa do ex-presidente, além da prescrição, não há qualquer indício de que a FHC tenha cometido algum crime ou recebido vantagens na campanha à presidência da República em 1993 e 1997. Você vai ver a seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o consultor político Gaudêncio Torquato. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o crescimento da ansiedade política na base parlamentar de Michel Temer. Quem faz a análise é Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Antes de nós falarmos sobre o clima político, considerando a sua experiência como consultor político há tantos anos, a primeira pergunta é: o presidente da República do Brasil, Michel Temer, tem estrutura psicológica para o enfrentamento dessa saraivada de denúncias e sobre ele, sobre ministros dele e aliados políticos bem de perto? Veja bem,
Eu não sou analista de psicologia nem de comportamento, mas conheço o presidente Michel Temer há muito tempo e, evidentemente, trata-se de uma pessoa preparada para enfrentar os sabores da política. Agora, o que eu acho é que a cada dia que passa, ele perde espaço na área da articulação. Porquanto nós vemos aí ex-ministros presos, assessores, enfim, implicados na Lava Jato. E cada evento negativo desse, é evidente que tem impacto negativo sobre o espaço de articulação do presidente. Então, eu tinha, vamos dizer, mais certeza de que ele teria uma maioria confortável na CCJ, que é composta de 66 membros, para ganhar essa questão na CCJ, ou seja, a CCJ não aceitaria o pedido do Supremo Tribunal Federal para fazer a investigação, mas hoje eu tenho minhas dúvidas, a coisa está em empate, por a lei está na área do empate. Por quê? Porque os deputados, e essa é a questão, têm um olho no governo e outro olho na opinião pública. Então os deputados têm dois olhos. Então eu vejo que há o processo eleitoral de 2018, Maria Lídia, já começa a influir sobre a decisão dos deputados. Eles temem, né? Receiam, temem que o processo eleitoral seja contaminado pelo seu eventual voto a favor do governo. Achei interessante o temem, né? Recentemente eu estava recentemente lendo jornais em Buenos Aires, a manchete era o temor Temer. Né? Mas ali era por conta da relação de economia, relação comercial Argentina-Brasil. Mas esse temor temem dos parlamentares, dos políticos da base. Tem também uma relação com a escolha do relator na Comissão de Constituição e Justiça, que é um homem do PMDB, muito ligado a Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que era uma opção do presidente Temer para a presidência da Câmara. Esse Sveiter, o deputado do Rio de Janeiro, é uma ameaça para Temer? Olha, o deputado Sveiter é considerado um perfil técnico, com saber jurídico, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro por duas. Isso importa agora, porque juridicamente quem vai decidir, se for o caso, não é o Supremo, mas veja bem, não é o Congresso. Ele quer, evidentemente, expressar a sua condição de ser um bom advogado e um bom jurista. Ele não poderá fazer um relatório, vamos dizer assim, apenas com viés político. Na minha visão, terá um viés jurídico. E como ele próprio declarou, também tem um viés político. Agora, veja bem, como se trata de uma decisão a ser tomada pela política, na minha visão, qualquer relatório, mesmo com uma boa fundamentação jurídica, será julgado pelo viés político. Maria Lídia, vamos ser sinceros, essa crise é uma crise que passa pela esfera política. Na minha visão, o judiciário tem um papel menor nesse processo. A esfera política que vai decidir. Se a esfera política decidir in limine, rapidamente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que o processo não será aceito, evidentemente que aqui está liquidada, aí na área política. Isso quer dizer que é mais conveniente para Temer que essa decisão da Câmara aconteça rapidamente agora do que deixar para agosto? Exatamente, que cada dia que passa, o governo sangra, a figura do presidente sangra. E parece que a intenção é essa, né? É sangrar Temer. Pois né? Se passar do dia 17 deste mês, de julho, vai ser difícil, porquanto os deputados irão para as férias, junto às suas bases. Voltarão, na minha visão, contaminados, entre aspas, ou digamos, influenciados pelas bases. E como nós sabemos que o presidente tem uma condição, uma identidade impopular, evidentemente, para o presidente é mais difícil
a ter uma votação favorável depois do recesso do que agora. Do recesso. E ele tem condição nessa articulação política que ele próprio está capitaneando, recebendo tantos parlamentares lá no Palácio. Ele tem condição de juntar os votos necessários para a rejeição da denúncia de Janot? Acho que tem porque nós estamos ainda num presidencialismo com caráter imperial, o poder da caneta é muito forte. Eu acredito que ele foi 3 vezes presidente da Câmara, sabe articular-se. Ele tem um bom trânsito. Sabe articular-se com a base congressual. Na minha visão, eu acho que ele passa por esse processo até o dia... Agora, a minha dúvida é o seguinte, até o dia 17 seria muito viável essa hipótese. Depois do dia 17, eu começo a colocar um SDS. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Bom, aí uma outra questão. Rodrigo Maia é confiável para Michel Temer? Porque é interessante, nas muitas análises, nas notinhas, nas conversas, que ele poderia já estar seduzido pela cadeira de Temer, pelo lugar de Temer, e fazendo aí um jogo duplo. É possível pensar isso considerando que ele é do PMDB, considerando que ele está presidente da Câmara, pelo suporte que ele teve de Michel Temer? Veja bem, o poder é afrodisíaco, como se diz. Acho que apesar da lealdade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, acho que apesar da lealdade do DEM ao governo, na minha visão, a expectativa de poder começa a seduzir, começa a influenciar a vontade do Rodrigo Maia. Apesar do Rodrigo Maia se reunir quase diariamente com o presidente, é evidente que ele tem ao seu lado um certo grupo que diz: presidente, é sua vez, é sua vez, é sua vez. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a mosca azul começa a passar pela frente dos olhos do Rodrigo Maia. Vamos ver se ele resiste ou se já foi seduzido. Agradeço muito sua entrevista, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Câmara recebe a defesa de Temer na denúncia por corrupção. Os deputados vão decidir se autorizam o processo no Supremo. O presidente é acusado com base na conversa com o dono da JBS Friboi, mas alega não ter nada com a mala de R$500 milhão do ex-assessor Rocha Loures. Temer acena com uma compensação para centrais sindicais pela reforma trabalhista. O fim da contribuição obrigatória seria abrandado com uma fórmula de transição. A Justiça nega o pedido para libertar Palocci Bacari, ex-tesoureiro do PT. E na decisão, o desembargador fala em esquema amazônico de corrupção. Policiais de São Paulo são presos por acobertar bingos clandestinos. O esquema de propinas em troca de proteção funcionava em várias cidades paulistas. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Você acompanha mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.